você teve muita experiência na tua carreira corporativa, né? Trabalhando em várias empresas. E aí, quando você virou repórter, você estava do outro lado, certo? Sim. Porque uma coisa é você, como cliente, querendo falar assim, ó, vou lançar esse produto, tem lá essa notícia, solta os releases. Outra coisa é você, do outro lado, escolher o que busca. Eu queria que você falasse um pouco sobre o lado de repórter. Tá. Do tipo, virei repórter. Dia 1, você busca a notícia ou você espera no computador chegando as notícias? Como é que funciona? A gente faz os dois, né? Dependendo do que... A gente tem que ler tudo. E é muito engraçado, assim... eu tive um professor que chamava Eugênio Bucci, que era um grande pensador, assim, da imprensa. E um dia, eu lembro que eu era muito nova, eu tive esse dilema, assim, poxa, mas e aí, né? Ele falou assim, olha, o grande compromisso do assessor é com a empresa e do jornalista com a sociedade. Mas é muito louco, porque mesmo quando eu era PR, quando eu era assessora, eu sempre tive esse olhar de como que eu posso servir... Servir é um grande pilar para a gente na Rugido, né? Como que eu posso servir o leitor? O que eu tenho certeza que eu vou mandar para esse jornalista que ele vai falar, cara, meu leitor vai adorar saber sobre isso. Então, ter esse olhar dentro das empresas é um olhar jornalístico ali. E poucos assessores... modéstia à parte ali. Porque uma coisa é a empresa, o que ela quer falar. Outra coisa é o que... Cara, como que eu vou servir a sociedade? E aí você concatenar os dois, sabe? Virar e falar assim, ó... Tá bom, você quer aparecer de uma forma positiva. Só que para isso, eu preciso falar sobre isso aqui. Você topa? Topo. Pô, isso aqui é notícia. Vamos falar disso? E, às vezes, eu tive a oportunidade de... Eu nunca... conheci pessoalmente, mas na época que eu atendia o Banco Real, por exemplo, o Fábio Barbosa, ele era presidente. E ele falava assim, às vezes a gente queria muito anunciar uma coisa para a imprensa, e ele falava assim, enquanto a gente não for, a gente não pode anunciar, né? Ser antes de parecer, ou de aparecer. E isso era genial, foi uma grande escola para mim, foi uma grande lição para mim, porque, de fato, isso funciona tanto para o digital quanto para PR. E aí, quando eu saí de PR para a redação, né, esse dia a dia, ele é muito dinâmico. Então, primeiro, a gente tem que saber tudo que saiu na imprensa, porque muitas vezes você tem que repercutir aquilo. Então, você tem que dar sequência para aquilo, se não saiu no seu jornal, na sua revista, etc. Ou você tem que achar um outro viés daquilo, geralmente um outro viés, né? Então, você tem esse trabalho, antes de mais nada, de não estar fora do que está rolando. E depois você tem o trabalho do que a gente fala das matérias especiais, das reportagens especiais, ou do furo. Para isso, você tem que cultivar as suas fontes. Então, aquela pessoa com quem você fala sempre, o tempo inteiro. E aí você pode ter um pequeno furo, um grande furo, né? E aí, por exemplo, para quem cobriu política, eu lembro que era um olhar muito sublime, às vezes. Então, teve uma reportagem que eu fui fazer, que eu fui entrevistar o Fernando Henrique, ex-presidente já na época. Eu estava cobrindo campanha presidencial. Acho que era Serra, Dilma, Marina, os principais. E aí, a gente viu que o Fernando Henrique não estava aparecendo na campanha que tinha sido gravada do PSDB. E aí, a gente falou, pô, tá rolando um fogo amigo ali, estão isolando o FHC. Por quê? E aí eu tive a missão de ir lá no evento onde o FHC estava falando, e aí depois chegar e falar, presidente, por que o senhor sente que o senhor está sendo isolado no PSDB? Putz, imagina, né? E ele falou o quê? E eu admiro muito o FHC, enfim. E ele deu uma chapuletada lá. Falou? Assim. Eu não lembro o que ele respondeu, mas ele respondeu bem bravo, né? Ele Mas tá eu precisava de uma ele tá aspas. velhinho, né? Agora deve estar muito mais, né? Porque faz tempo essa campanha presidencial. Mas, enfim, achei ele genial, respeito muito. Não tenho político de estimação, que eu já cobri política, né? Quem cobre política não tem muito lado, assim, a gente fica meio neutro. Então, eu precisava das aspas dele e consegui. Nem lembro o que ele falou, mas eu lembro que eu fiquei muito nervosa, porque, pô, né? Mas ele falou a verdade? Ele deu uma saída pela direita, não é bem assim e tal, não tem nada a ver, alguma coisa assim.
Porque ele até hoje, né, uma figura muito respeitada dentro do PSDB. Aliás, ele consegue ser respeitado por todos os partidos, né? Uma das poucas figuras na política. Então, o Temer é assim também. Porque ele é um grande articulador, né, nos bastidores. Por mais que ele não tenha essa imagem, talvez, assim, na grande... Para a audiência, né? Não tem uma imagem forte, uma marca forte. Mas ele, para quem acompanha ali os bastidores, sabe que ele é um grande articulador, assim. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing.